E quais são os cuidados que o contribuinte deve ter antes de aderir a um programa de parcelamento, antes de aderir a uma transação tributária? Então, antes de efetivar a adesão a uma negociação, a gente tem que apurar quais são os débitos que devem ser incluídos nessa negociação. E a gente pode começar essa apuração através da chamada pesquisa da situação fiscal. A pesquisa da situação fiscal ela é realizada através das ferramentas eletrônicas disponíveis, tanto pelas receitas federal, estaduais, do Distrito Federal e Municipal, como também das procuradorias, né? Então a gente tem que buscar saber quais são os débitos que estão disponíveis para negociação nos sistemas tanto das secretarias das fazendas quanto das procuradorias. E também, caso o contribuinte tenha algum débito tributário, alguma coisa que ele deixou de declarar, esse pode ser o momento de fazer a declaração para que essas dívidas possam ser incluídas nesses acordos de transação, né? Então, fazendo essa pesquisa da situação fiscal, é que a gente vai poder conseguir encontrar eventuais débitos que não necessitam ser incluídos, né? Alguns débitos provavelmente já atingidos pela prescrição ou pela decadência, ou ainda débitos que foram exigidos de forma inconstitucional, né, pelas fazendas e que antes de que se faça a sua confissão e a sua inclusão em uma transação, a gente ainda pode tentar discutir, a gente pode excluir esses débitos para que eles não sejam, que eles não componham esse novo encargo do contribuinte com a criação com a adesão a esse acordo de transação, né? Outros aspectos que a gente tem que considerar, né, dentro dessa linha dos cuidados que a gente deve ter antes da adesão a uma negociação, são os seguintes. O primeiro seria as condições da negociação, né? O que a lei que trouxe as regras da negociação, o que o regramento da negociação impõe como condição para que haja a realização dessa negociação, né? O segundo é o prazo de adesão, né? O prazo de adesão deve ser respeitado para que o contribuinte possa efetivamente usufruir dos benefícios desse acordo tributário ao qual ele está pretendendo ingressar. Então é importantíssimo que a gente tenha em mente o prazo, né? A gente tem que saber qual que é o prazo máximo de adesão para que não haja, o contribuinte não deixe ultrapassar esse prazo e perca a possibilidade de negociar. E além disso, sabendo o prazo, você pode se programar com um tempo bastante razoável para fazer todas as avaliações necessárias. O terceiro aspecto seria quais são os valores estimados das prestações no parcelamento, né? Será que o contribuinte vai ter condições de assumir esse novo encargo, né? É mais um DARF para pagar, é mais um GARI para pagar, é mais uma guia de recolhimento mensal? Será que ele vai ter condições? Então é bom fazer a estimativa dos valores das parcelas antes de qualquer coisa, né? Então também é um cuidado que deve ser tomado. O quarto aspecto seria quais são as taxas de juros que serão aplicáveis, né, que serão aplicadas no curso desse parcelamento. Tanto a taxa de juros incidente sobre as parcelas, né, porque elas serão evidentemente corrigidas no tempo, né, e também a taxa de juros aplicável sobre o valor do saldo do parcelamento, né? Quais são os juros que irão incidir sobre o valor do saldo, ou seja, sobre aquele valor que ainda não foi pago, né, por conta do parcelamento, né? Quais são as consequências, né? Um outro aspecto, quinto aspecto seria quais são as consequências da rescisão, né? Estando o contribuinte, estando aquele que aderiu à transação sujeito a uma inadimplência, por exemplo, né? E que cause uma eventual exclusão do parcelamento, uma rescisão do acordo, quais são as consequências disso, né? Na verdade, quais são as consequências do inadimplemento, né? Por exemplo, quantas parcelas que o contribuinte poderá ficar sem pagar até que ele seja excluído, até que rompa o acordo, né? Para que ele possa também se planejar, né? Caso ele esteja passando por uma crise financeira
e ele precisar deixar de pagar alguma parcela, uma, duas ou três, será que isso vai causar o rompimento das parcelas, né? Então também é um ponto essencial, né? É um cuidado que se deve ter antes da adesão a um parcelamento, procurar saber quais são as consequências desse inadimplemento, né? Outro aspecto, que seria o sexto aspecto, né? Quais são quanto tempo que o contribuinte vai ficar submetido a esse acordo, né? Por quanto tempo que ele vai ficar tendo que cumprir essa transação tributária, esse parcelamento, por quanto tempo que ele vai ter que ficar lá dentro, né? Qual que é a expectativa? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 1 ano, alguns meses, né? Quanto tempo que ele vai ficar submetido às regras dessa negociação, né? O sétimo aspecto seria a capacidade financeira do contribuinte. Será que ele tem capacidade para assumir esse novo compromisso? Né? É importante saber isso também, né? Porque ele vai criar um novo encargo. Será que ele vai ter capacidade para assumir esse compromisso? O oitavo aspecto seria se há ou não a necessidade de prestação de garantias, né? Para que haja o ingresso nessa transação, para que haja essa transação, o ingresso nesse programa de parcelamento, ele terá que prestar garantias. Quais tipos de garantias, né? Ele tem essas garantias para prestar? Ele possui? Ou terá que buscar na praça, né? Terá que buscar no mercado financeiro essa garantia, né? E se haverá um eventual risco de comprometimento do patrimônio, tanto da empresa quanto do sócio, né, dos gestores. Será que isso vai atingir o seu patrimônio? Vai colocar em risco o seu patrimônio? Então é essencial que a gente tenha esse cuidado, tá? Então, assim, nesse aspecto é importantíssimo que se avalie se dentre esses débitos que serão colocados no parcelamento, né, que serão objeto do acordo, se existe algum, por exemplo, que já foi atingido pela decadência ou pela prescrição. Né? O que é isso? É quando a fazenda perde o direito de fazer o lançamento desses tributos ou mesmo perde o direito de cobrá-los. Né? Então, esse também é um cuidado que deve ser tomado, né, para evitar que o contribuinte assuma mais um encargo indevidamente.